Oi, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre a implementação do PNAES nos institutos federais. E resolvi fazer esse vídeo porque nas minhas andanças pelos institutos, prestando assessoria a outros grupos de assistentes sociais, a gente observa que muitos não conhecem como é que se deu esse processo de implementação do PNAES nos institutos. Então eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês como foi a minha experiência, porque eu cheguei junto com o PNAES. O PNAES foi promulgado em 19 de julho de 2010 e eu assumi o concurso dia 3 de agosto de 2010. Então eu pude participar de alguns eventos referentes à implementação do PNAES nos institutos federais. Então, para quem não sabe, o desenho do PNAES nos institutos, ele se deu enquanto uma política social. Os seus elaboradores almejavam a universalidade das suas ações, pretendiam um PNAES só para a rede, separado das universidades, um PNAES EPTC, como chamavam, e não houve muita articulação a nível nacional, tá bom? E os principais eventos da implementação do PNAES nos institutos federais foi um seminário de Fortaleza realizado em 2010 e o GT, que resultou desse seminário, e o seminário de gestores realizado em 2013 e o GT resultante desse seminário. Tiveram, que eu pude participar também, encontros regionais da região sul. Então, se alguém tiver aí que está escutando o vídeo, alguma informação sobre outros eventos desse momento de implementação, coloca aqui embaixo no vídeo para a gente poder trocar material, porque essa apresentação que eu vou fazer é resultado da minha dissertação de mestrado, que eu fiz lá em 2013 ainda, e foi a minha análise documental. O que é a minha análise documental e a minha vivência, porque participei sim de algum desses eventos, é uma abordagem também vivencial, né? Então, muitos não sabem, mas o PNAES ele surge em 2010, mas as ações de assistência estudantil, elas são anteriores ao PNAES, elas são bem anteriores, principalmente ações de restaurante universitário, moradia estudantil e transporte. Muitas universidades e institutos mantinham ações nesse sentido. Só que com os anos 80, os anos 90, quando aconteciam vários ataques à autonomia das universidades devido aos governos da época, houve muita intensa mobilização do movimento estudantil e de um fórum, que é o FONAPRACE, que é o Fórum de Assuntos Comunitários, Estudantis Comunitários das Universidades. Esse fórum foi muito importante, muito decisivo para colocar na pauta, na agenda política da época, a assistência estudantil. Foi o FONAPRACE que inseriu a assistência estudantil no Plano Nacional de Educação. Primeiro, o FONAPRACE, dois eventos do FONAPRACE que eu vou destacar aqui, foi o debate sobre a inclusão no Plano Nacional de Educação, a inclusão da assistência estudantil no Plano Nacional de Educação. Isso aconteceu em 2000, e em 2000 também aconteceu a entrega da primeira versão do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Isso no ano 2000, foi entregue nas mãos do vice-presidente na época, do vice-presidente Marco Maciel. Então, o presidente do FONAPRACE, em 2000, entrega nas mãos do vice-presidente da República na época, Marco Maciel, a primeira versão do Plano Nacional de Assistência Estudantil. E para quem faz a pesquisa documental sabe que em 2007, 7 anos depois, surgiu mesmo, publicado pelo governo, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, e em 2010 ele se torna Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então esses itens eu queria destacar anteriores a 2010. Aí 2010, quando acontece a publicação do PNAES, os institutos não estavam previstos, mas os institutos, através da articulação política dos seus reitores, dos seus representantes no parlamento, conseguem a sua inserção no decreto do PNAES por meio do artigo 4º, onde consta que os institutos federais serão atendidos mediante suas especificidades. E por que eu estou dizendo isso? Porque o PNAES original, ele se destina aos alunos de graduação, e os institutos federais, eles têm várias modalidades de ensino.
começa no ensino médio, tem os alunos de graduação e tem as outras modalidades, os outros programas, que eram Proeja, Mulheres 1000 na época. E isso permitiu que os institutos pudessem atender esse público de estudantes com recursos da assistência estudantil. Então, o artigo 4º ali, ele abrange os institutos federais com as suas especificidades. Ele é o artigo que nos coloca dentro do PNAES. E a assistência estudantil se tornou uma política social, ela é fruto dos movimentos sociais e um mecanismo de direito que possibilita a qualificação profissional. A assistência estudantil, ela melhora as condições de permanência do estudante na instituição. E também se deu por causa do REUNE, de outras políticas públicas de expansão das universidades, né? E também a reestruturação e expansão dos institutos federais. A criação dos institutos federais antes eram os CEFECs. Os objetivos, então, quando foi criado, foi publicado o PNAES, foi em julho, e em dezembro a CETEC, que é a Secretaria de Educação Tecnológica, chama os representantes dos institutos federais para um encontro, né, um seminário de construção de diretrizes. E nesse seminário iria se discutir o marco legal e conceitual das ações de assistência estudantil na rede nos institutos federais, iria se conhecer o papel de cada profissional envolvido com a implementação da assistência estudantil. Foi aí que se falou nas equipes mínicas, assistente social, psicólogo, pedagogo, na implementação das ações de assistência. Também o objetivo era munir os representantes dos institutos sobre informações relacionadas a financiamento, por meio do recurso da assistência, o que eles podiam fazer com esse dinheiro que estava vindo na rubrica do PNAES. E elaborar uma proposta de diretrizes para a implementação da assistência estudantil nos institutos, para ficar de maneira mais padronizada, porque o pessoal estava muito perdido, tinha vindo aquele dinheiro, ninguém sabia o que fazer, muitos não tinham nem profissionais para executar aquele recurso. E aí a CETEX, dando conta disso, essa pessoa-chave que estava na CETEX, dando conta disso, faz esse seminário. Depois essa pessoa saiu e se perdeu, isso, tá? No âmbito da CETEC. Nesse seminário, então, teve algo bem importante. Os detalhes estão no relatório, mas eu vou destacar as coisas mais importantes para esse vídeo não ficar tão longo, né? Tinha a discussão, tinha duas correntes. Uma corrente defendia que o PNAES atendia sim, como ele estava, atendia sim os institutos federais por meio do artigo 4º, todas as suas especificidades, e outra corrente defendia que deveria ter um PNAES específico para a rede, chamado PNAES EPTC. Eu particularmente não comungava dessa segunda corrente, tá? Eu, como formuladora, elaboradora de política social, eu tenho mestrado, doutorado nisso, eu acho que não era necessário ter um PNAES EPTC. A gente perderia, os institutos perderiam por não ter articulação nacional que o FONAPRACE tinha, porque quem coordena, quem realmente pauta assistência estudantil no país é o FONAPRACE, tá? E os institutos vão na onda das conquistas do FONAPRACE, tá bom, gente? Então, por isso, eu também defendia que, na época, a gente já visualizava, né, que era o FONAPRACE e que os institutos não tinham muita força nas decisões de assistência estudantil em âmbito nacional no MEC, tá bom? Então, a partir desse seminário foi criado um GT com a finalidade de se debruçar sobre aquelas diretrizes discutidas ali no seminário e elaborar um documento para a rede, tá? E foi indicado já nesse seminário a criação de uma coordenação de assistência estudantil na CETEC, que acredito que devido à saída dessa pessoa específica que tinha na CETEC, que cuidou desses assuntos na época, isso se perdeu e não aconteceu mais, tá bom? Depois, então, esse ofício, também nesse evento se teve algo bem importante. Não se poderia mais cobrar contrapartida laboral dos estudantes. Isso é importante que seja dito aqui, porque existia uma prática, tanto nas universidades quanto nos IFES, e principalmente escolas rurais, né, institutos rurais,
a contrapartida, se o estudante fosse receber um auxílio de assistência estudantil, de assistência ao educando na época, ele deveria trabalhar. Então isso foi retirado das orientações. Isso causou muitos, assim, transtornos. Até conseguir se tirar isso tudo de todos os institutos foi um pouco demorado, mas se conseguiu. Isso é uma conquista para os estudantes e para o reconhecimento da assistência estudantil enquanto um direito social, que não precisaria ter contrapartida laboral dos estudantes e seria apenas a frequência acadêmica, a única contrapartida que o estudante deveria ter para assistência estudantil, tá bom, gente? Então, teve um GT a partir desse seminário, tá? O GT se reuniu e criou um documento, e a CETEC depois fez um ofício que é bem importante, o ofício número 21 de 2011, com todas as orientações para os institutos criarem, implantarem assistência estudantil, tá? O ofício dispunha, trazia todas essas orientações. Uma coisa importante para os assistentes sociais é que nesse ofício, esse ofício é bem claro, ele diz assim, por extenso, buscar uma orientação de um assistente social que se debruce sobre o tema para implementar as ações de assistência estudantil na instituição. Então, a partir de então, começa a haver muito concurso público para assistente social nos institutos federais. Eu mesmo tive a oportunidade de elaborar 3 provas de concurso para assistentes sociais nos institutos federais. E então começa muita contratação por meio de concurso público, o ingresso de muitos assistentes sociais nos institutos federais. E se priorizou, esse ofício vai dizer isso, vai dizer que as ações de assistência estudantil deveriam ser prioritariamente utilizadas para custeio e não para obras. Para obras deveria haver até mesmo uma consulta ao Conselho Superior da instituição, se poderia utilizar os recursos da assistência estudantil para isso. Os estudantes do PROEJA foram inseridos na assistência estudantil, então aquele estudante que recebia antes uma bolsa de R$100, ele já poderia acessar outros benefícios, outras ações que a política de assistência estudantil previa. Isso foi bem importante, foi bem discutido. Então, o único critério seria a frequência acadêmica, tá? E não mais a contrapartida laboral. E o critério para se retirar um benefício do estudante deveria ser infrequência habitual e justificada. Se priorizou o repasse do dinheiro por meio de bolsa, tá? Porque existia grupos de pessoas que eram meio contrários a pagar bolsa aos estudantes, porque acreditavam que os estudantes não utilizariam esse dinheiro da maneira que eles consideravam correto, né? Então tinha essas questões também. Então, em janeiro e fevereiro, esse GT se reuniu, produziu esse documento e em março apresentou a minuta de um decreto específico para a rede. Então, se fez um decreto EPTC, mesmo nem todo mundo concordando, não foi votado, mas se fez, né? Mas foi decidido naquele GT ali, né? E isso também esse documento trouxe a questão da equipe multiprofissional que se discutiu nesse seminário. Então, a assistência estudantil deveria ser implementada por meio também de uma equipe multiprofissional, assistente social, pedagogo, psicólogo, não excluindo os demais de participarem, mas principalmente esses 3. Esses 3 profissionais eram chave na implementação e condução das ações, execução. Se pretendia construir mecanismos e indicadores comuns de monitoramento e de avaliação para assistência estudantil nos IFES. Quem não sabe, a divisão na época dos recursos de assistência estudantil era por meio dos indicadores de IDH na verdade, e número de alunos, eram 3 indicadores, mais adiante eu vou falar deles. Então, o GT propôs que além desses indicadores, porque às vezes um campus que tem maior número de alunos recebe muito recurso da assistência estudantil se fosse dividido só por número de alunos, mas se aqueles alunos não têm perfil para assistência, acaba que os alunos de outro campus, um campus mais pobre da instituição, com perfil de estudantes mais vulneráveis, não receberia recurso suficiente. Então, a divisão por número de alunos em si não é boa para a execução da assistência estudantil numa instituição, porque pode
principalmente os campos maiores, que levariam a maior bolada no recurso da assistência, serem privilegiados em detrimento de outros mais pobres. E isso aconteceu na nossa instituição, da gente perceber isso a tempo e não realiza somente por número de estudantes, a gente considera outros indicadores. Então, já nessa época, esse GT indicou que a divisão de recursos da assistência deveria se dar por meio de IDH, coeficiente de Gini, PIB per capita, renda da vasta maioria e DEB. Deveria se considerar isso daí, esses indicadores. As instituições deveriam implementar as ações de assistência conforme o decreto proposto, que era PNAES e PTC, e essas discussões de assistências deveriam continuar sendo sistemáticas e sistematizadas por meio de um fórum de assistência estudantil, o que acabou não acontecendo depois, não é? Essa extinção da contrapartida de trabalho ao estudante foi muito importante, tá? Então, aqui eu vou parar a primeira parte desse vídeo, que é sobre esse seminário, que já temos 16 minutos de vídeo, e no vídeo 2 eu vou dar seguimento falando do movimento de gestores sistêmicos da assistência estudantil e como é que esse movimento gerou um encontro nacional de gestores, tá bom? Então, vejam lá no vídeo 2.